Novamente aqui nos encontramos com esse grande objetivo salutar de estudar, de nos preparar, de nos instruirmos, para que através do conhecimento nós possamos estar mais preparados para os embates da nossa atual encarnação, para o nosso crescimento espiritual. Eu, como sempre digo, o que eu venho fazer aqui é estudar. E, utilizando os meios tecnológicos, convidar você para que possamos estudar juntos o nosso Mestre Jesus, que possamos ter um pouco mais de entendimento sobre as mensagens do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso amigo, nosso irmão maior, enviado por Deus para ser o nosso governante, o nosso instrutor, o nosso guia, mais perfeito que Deus possa ter colocado para nós. E fazemos com isso, então, uso dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, onde nós vamos analisar as parábolas e vamos vendo o que Caibar coloca e fazendo as nossas observações. Sempre colocando também que o nosso objetivo não é criar adeptos, ou seja, formar espírita. Não, o espiritismo não tem esse objetivo. Nosso objetivo é levar o conhecimento, levar a instrução. E cada um desfere, cada um faz o seu questionamento e verifica o que é melhor para a sua existência, no entendimento de que nós não temos nenhum preconceito com relação a nenhum tipo de religião. Que bom seria se toda a nossa humanidade terrena tivesse uma religião, tivesse um Deus, tivesse esse Deus, que consideramos que é o mesmo Deus, onde pudesse exercer sua fé com a caridade, com o amor, sem tanta maldade. Então vamos lá, vamos dar continuidade então. Hoje, a parábola que nós vamos estudar, eu procuro seguir uma sequência aqui do livro. A parábola que nós vamos estudar hoje, então, é a parábola das bodas, ou o festim das bodas. E como é que é, então, essa passagem? De novo, começou Jesus a falar em parábolas, dizendo, assim, essa parábola, ela está registrada por Mateus, está no capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Então, vamos lá. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados, tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassínios e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então, o rei disse ao seu servo,
atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, como eu disse, Mateus registra isso, está no capítulo 22, versículo de 1 a 14. Como várias parábolas que nós vemos do Mestre, como a gente entende que Jesus falava na sua maior parte, seus ensinamentos estão em parábolas curvas, não que atingisse só aquele povo, mas naquele momento e que ficasse para a longevidade, a eternidade. Então, essa é uma dessas parábolas que a gente para e olha, mas qual o sentido dessa parábola? Qual a lógica disso? É claro que Jesus falou dentro de uma linguagem do momento, do local, da época, para atingir aqueles povos. Mas como nós sabemos que Jesus fala não simplesmente nas suas palavras, mas para que nós possamos entender Jesus, temos que entender o Espírito, e por ser Jesus um espírito de alta estirpe, um espírito altamente sábio, um espírito que já tem e já tinha naquela época um cabedal de conhecimento muito grande, uma inteligência muito grande, então tudo que ele fala tem um significado. A nossa única dúvida, às vezes, é se foi colocado da maneira que Jesus falou. Mas essa é uma outra questão, porque dentro do nosso entendimento de Deus, desse Deus de amor e bondade, Deus que nunca erra, a gente entende que o que chega até a gente, o que chega até nós, depois de tanto tempo, é a essência, e é isso que importa. Aí Caibá diz que a parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus. E Caibá, ele é muito incisivo com determinados julgamentos, com determinadas críticas a determinadas as atividades, as atitudes de determinados religiosos da época. O reino dos céus, como nós entendemos nessas parábolas de Jesus, que ele sempre coloca, ele representa o estado evolutivo superior do espírito. Bodas indica união, indica aliança. O rei, quem é o rei? O rei é Deus, o nosso Pai Criador. E o filho, quem é o filho? O filho é aquele para quem as bodas são preparadas, que é Jesus, o nosso mestre. Então, Jesus, quando conta essas parábolas, ele na realidade, ele está contando uma história dele, uma história pregressa, uma história da observação, uma história que ele já conhece do depois. Os servos são os enviados do Criador, que somos todos nós, os guardiões planetários. Não estou falando de nós espíritos, estou falando de nós, seres. Outros servos que se coloca são guardiões de outra categoria, mas são guardiões mais aptos a lidar com diversidades culturais, ou seja, mais preparados, mais em condições. Um processo análogo a gente percebe quando aconteceu, por exemplo, com Paulo de Tarso, quando da execução da sua missão. Quando ele estava junto aos gentios, ele exerceu essa função, essa tarefa de buscar, de levar o ensinamento do Cristo. Quando a gente fala na parábola das iguarias do banquete, indica as lições do Evangelho. Tantas coisas maravilhosas que estavam preparadas, assim como está preparado para cada um de nós hoje.
o campo, né, esse campo que coloca o campo e o negócio de que se fala são os nossos interesses, né? O campo. Cada um foi para o campo, cada um foi ver os seus negócios, os interesses imediatos nossos, individuais, e interesses materiais que fazem com que nós deixemos de observar que nós somos seres espirituais, estamos aqui para o nosso crescimento espiritual. Esse ultraje, esse homicídio que é colocado, indica a categoria de espíritos superiores, ou, perdão, indica a categoria de espíritos inferiores, né? Que a gente tem observado com tanta frequência, tanta maldade, onde Deus coloca junto de nós para dar oportunidade para os seus crescimentos, para a sua evolução, para a sua mudança de atitude. Então, esses que cometem crime, atentados graves, né? Contrariando os ensinamentos do nosso mestre, contrariando os ensinamentos de Deus. Quanto à veste nupcial, representa a sinceridade espiritual. Então, está ali com essa sinceridade espiritual, está ali com esse desprendimento das coisas materiais, que falta muito, muito e muito de nós. Eu não digo que está desprendido ou não está desprendido, mas assim, o quanto nós já conseguimos estar desprendido dessas coisas materiais, que na realidade são condições necessárias, fundamentais, para que nós possamos fazer essa aliança com Jesus. Nós falamos muito em nome de Jesus, mas a gente está conectado com Jesus? Quando fala em trevas e fala em ranger de dentes, né, são simbolismo muito utilizado, né, que indicam as nossas reencarnações difíceis, decorrentes das nossas más escolhas, porque na realidade nós sofremos pelas nossas escolhas. E não tem como nós escaparmos, não tem como nós fugirmos. Uma vez que somos espíritos que reencarnam, nós só encarnamos uma vez enquanto seres humanoides, vamos colocar assim, depois é só a reencarnação. São matérias diferentes, mas nós somos os mesmos carregando as nossas situações, nossos acertos, nossos erros. E aí são essas marcas dolorosas das nossas provações. Isso não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente escapar disso. A essência das lições, né, que essa parábola transmite, a gente pode resumir ela em duas ideias. A primeira ideia seria a destinação do homem, né? Essa destinação do homem a suprema felicidade, essa tal felicidade que todos procuram, simbolizada na expressão do reino dos céus, essa busca dessa felicidade que muitos entendem errada, acreditando que só vai passar por essa encarnação e já vai buscar, já vai estar nesse reino dos céus, dessa maneira plena, né? E isso é uma coisa que a gente vai conquistando, vai crescendo moralmente ao longo das nossas diversas encarnações. Uma outra ideia que a gente entende da essência dessa lição seria a condição para que nós possamos alcançar essa perfeição espiritual, que é o que nós buscamos. É o nosso objetivo, alcançar esse reino dos céus, que é essa perfeição. Nós somos muito imperfeitos, nós quebramos normas, quebramos regras, nós julgamos, criticamos. Como legado divino, todo ser, né, todo ser humano tem direito à felicidade. Todos nós temos esse direito. Então, tudo que acontece com a gente, Deus não nos castiga, Deus nos dá oportunidade. Mas faz necessário que nós trabalhemos. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando que essa conquista venha, que o estado de bem-aventurança ele apareça, né? E a gente tem que aproveitar com sabedoria as bênçãos de Deus, as bênçãos divinas que vai chegando continuamente para a gente. É que nós não entendemos muitas das vezes. Uma dor, ela não é algo para nos prejudicar. Elas são bênçãos de Deus.
É só nós sabermos entender isso. O homem foi criado não para ser infeliz, mas o homem foi criado para ser feliz. Mas só que não se trata de uma concessão divina, pura e simplesmente, você vai ser feliz. O resultado é o esforço individual de cada um. Individual de cada um e coletivo, para que nós possamos ascender esse plano mais elevado da vida. Eu digo coletivo porque, tipo assim, nós temos os governantes, então nós temos as nossas constituições que mostram que nós temos que ser melhores, que nós temos que ajudar um ao outro. Isso faz parte. Nessa parábola, Festim das Bodas, né? O chamamento que a gente observa de Jesus para alcançar o reino dos céus, ele foi dirigido primeiro a um grupo de convidados, né? Um grupo de convidados, né? Que já se demonstravam possuir mais condições intelectuais, morais para alcançar um outro patamar evolutivo. Então, chama-se essas pessoas que já estão melhores, que já estão num nível melhor. E o que acontece, então? Chamou essas pessoas para essa festa. Só que essas pessoas não foram para as bodas. Essas pessoas não foram. Porque somente vivenciando a lei do amor, ensinada pelo Evangelho, a criatura humana ela poderia e pode, né, ser mais feliz. Então, chamou-se as pessoas mais preparadas para que ela pudesse, então, a partir daí, espalhar para os outros. Só que esses convidados que foram para essas núpcias, eles detinham condições principais para que eles pudessem difundir, né, o Evangelho e viver a mensagem do Cristo. Porque eles tinham aprendizados, eles tinham experiência, eles podiam espalhar o ensinamento. Então, foram os primeiros a ser chamados. Contudo, o que acontece? Desatentos, quanto a essa importância do convite, nós continuamos desatentos. Por isso que a palavra é importante para a gente ainda. Ao convite do Cristo, ao convite, quantas coisas têm acontecido em nossa existência hoje, nos mostrando que já passou da hora da gente ficar alerta, né? Então, eles ficaram desatentos a esse convite, se mostrando presos aos interesses imediatistas, recusando participação nesse banquete. Então, vamos ficar atentos com relação a isso. E aí a gente observa na parábola que alguns agiram até com violência, ferindo, matando aqueles que foram buscar. E a gente faz isso, alguém chega na nossa porta, nos oferecendo a palavra de Jesus, nos oferecendo da maneira que ele tem, que a gente expulsa, né? A gente não atende. Aqueles convidados do segundo grupo, né, que eles foram chamados depois, eles não possuíam, possivelmente, a experiência do grupo anterior, porque, pega agora nas encruzilhadas que aí você encontrar. Só que revelaram propensão para o bem. O bem. Nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente, mas temos que aproveitar isso. Então, esses que foram encontrados, eles tinham essa capacidade, né? Eles tinham esse sentimento de amor. E com isso, com a devida educação, observação deles e capacidade de exercitar assim, os bons exemplos, que é o que nós deveríamos ter, eles poderiam se unir ao Cristo, assim como nós podemos nos unir ao Cristo através dessa nossa observação, através do momento de hoje que traz todas as informações para a gente, pela vivência desse Evangelho, dessa boa nova que o Cristo traz. Esses emissários deste grupo, né, desse novo grupo,
que vai lá buscar esse novo grupo, na realidade, esse emissário, eles sabem quais pessoas deveriam ser convidadas, quais espíritos possuem traços morais suficientes para trabalhar junto com Cristo. Então, ele sai pegando, né? Sai pegando, vai buscando esses elementos. Escapa alguns com aquela, mostra uma certa sinceridade e passa. As condições para alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, como se fala, né? Não se restringe simplesmente ao convite. Ah, foi convidado. A gente sabe disso, né? Não foi convidado, você não se restringe simplesmente a isso. O convite é apenas a oportunidade que surge. E o convite está aí direto para cada um de nós, nos acontecimentos. É uma oportunidade. Às vezes parece que é uma obra do acaso. A gente tem que não tem um acaso. A gente que não compreende o chamamento. Esse convidado desse grupo, desse segundo grupo, ele deve mostrar que ele possui, né, naquele grupo, que possuía algo mais que a simples boa vontade. Tem boa vontade. A gente vê muito isso dentro das casas espíritas, pessoas que têm boa vontade. Mas ele exige mais, ele exige firmeza, exige retidão de caráter. Só que muitos de nós estamos tão assim, estamos tão cheios de defeitos no nosso passado, que às vezes aquele defeitozinho que a gente tem ali, nós achamos que estamos certos, e a gente não para analisar que temos que mudar. E exige uma humildade, né? Que está faltando muita humildade em nosso mundo, as pessoas aceitarem determinadas coisas. O espírito de sacrifício é outra questão que falta, porque a gente começa a fazer o trabalho, mas quando fica difícil a gente abandona. Esse grupo precisa ter bondade, precisa ter amor a si mesmo e amor ao próximo. Então não se faz as coisas pensando em si, mas pensando no próximo. Esse é o grupo. Esses são esses grupos que estão ali com toda essa boa vontade. Esses aspectos, na realidade, eles simbolizam esse traje nupcial. Então, esse traje nupcial são essas, entendendo espiritualmente, são esses conhecimentos, são essas características de cada um de nós, que nós encontramos muitas dessas pessoas dentro das religiões, dentro do protestantismo, do catolicismo, dentro do hinduísmo, do budismo, do espiritismo, da Umbanda. Ou seja, a gente encontra pessoas dessa natureza, porque em todos os locais tem muitos espíritos bons, mas tem muitos espíritos também que estão ali, às vezes para confundir ou às vezes equivocadamente estão ali. Esses são os convidados, na realidade, que aprendeu, de alguma maneira, né, a distinguir o que é bem e o que é mal. E a gente hoje, às vezes, o que a pessoa faz na maldade não consegue distinguir o que é isso, o que é aquilo. Independente do nível social, não está falando aqui em nível social, independente de nível social ou mesmo do nível intelectual. O pensamento dessas pessoas, as palavras e ações já se revestem de uma utilidade, de uma harmonia. Então, você conversa com uma pessoa e você, assim, através da linguajar dela, através da forma, você vai conhecendo essa pessoa. São espíritos que aprendem com esforço, porque a gente vai aprendendo as coisas realmente com esse esforço, a gente tem uma necessidade, as coisas não vêm com muita facilidade. Tem que ter perseverança e tem que ter muita humildade para a gente poder aceitar o outro, mesmo que a gente não concorde, entender isso, né? Isso é uma forma da prática da nossa chamada lei do amor, da justiça e da caridade. Esse grupo, ele compreende que, com a vivência do amor e da caridade, cada um de nós, as pessoas, de uma certa forma, consegue seguir alguns princípios, tipo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É difícil isso?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se nós conseguirmos essa frase aqui, cumprir um pouquinho dela, nós estamos crescendo já. Porque pela prática da justiça, nós vamos saber respeitar os direitos dos outros. Se nós conseguirmos ter a capacidade de medir as ações pelo crivo das sentenças do Cristo, o que Jesus faria em meu lugar, em determinada situação, nós temos uma regra de ouro que Moisés registra, que Jesus falou, onde ele fala assim, portanto, tudo que vós quereis que o homem vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se nós conseguirmos assim cumprir ensinamentos como este, a gente vai crescer muito, a gente vai ter muitas oportunidades. Bem, o Conviva, né? O Conviva, que aparece nesse festim das bodas, sem esse traje nupcial que o senhor vai lá e observa, a gente entende assim, é uma representação clara dos falsos profetas. E a gente sabe que tem muitos falsos profetas, né? Aquele que a língua fala para os outros, mas o coração para si mesmo é outra coisa. Então, esse que está sem as vestes do céu, sem aquelas qualidades que nós já citamos, são os que falam no bem. Muitas vezes com eloquência, né? Fala de uma maneira e grande poder de convencimento. A gente, nossa, essa pessoa é maravilhosa, esse palestrante, esse dirigente, esse pastor, esse padre, fala de uma maneira maravilhosa. Mas observa-se depois que são meras palavras, que não encontram-se ecos nas suas ações. E as nossas palavras têm que ecoar nas nossas ações. Então, uma forma de nós observarmos também é isso. O que eu estou falando, eu estou falando para que eu possa ouvir. Porque os falsos profetas têm apenas aparência do bem, mas não é verdadeiramente bom. É um ditado chulo que existe, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Está completamente errado. Porque são pessoas oportunistas, fica, sabe, buscando interesses pessoais, bajuladores, que não têm assim, o menor escrúpulo em traficar a fé. Olha só. Né? Os religiosos, né, que traficam a fé, falam em nome do Cristo, falam em nome de Deus, mas na realidade não tem essa objetividade de praticar o bem, na realidade. Negócios escusos em nome de Deus. Tudo procuram fazer para ter posição de destaque. Então, a pessoa que está querendo se elevar muito, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Porque Jesus alerta a gente a respeito deles. Lá em Mateus, no 7, 15, 16, Jesus diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos frutos. E se nós não nos deixarmos assim, ficar emocionado com o que o outro está falando, a gente consegue observar os furos, consegue observar determinadas coisas incoerentes. Então, nós precisamos de ter esse conceito, de ter esse entendimento. Para que nós possamos terminar, para não ficar tão extenso, os falsos profetas, religiosos ou não, né, são reconhecidos cedo ou tarde. Então, não tem essa preocupação de que, mas eles estão fazendo isso. Não, cedo ou tarde, a justiça de Deus ela não falha, né? E quando isso acontecer, eles são lançados às duras provações das reencarnações, que são ranger de dente, que nada é eterno, né? E aí, como nós mesmos passamos por tantas dificuldades, eles vão, né, estar aprendendo, nós vamos estar aprendendo a desenvolver virtudes.
infelizmente adiando, né, para uma outra oportunidade de participação desse banquete das núpcias, agora revestido de túnica nupcial, quando ele então conseguir, eles vão conseguir então esse trabalho com Jesus, esse trabalho com o Mestre, para poder então seguir os ensinamentos de Jesus. Caibá termina, muito interessante isso, ele vai terminar, dar-se-á sem dúvida com esses turiferários do ouro em turbilários, o que disse Isaías, está lá em Isaías 6,19, e existem várias informações depois a respeito disso. Mateus mesmo em 13:14, ele se refere a Isaías. Então, o que disse Isaías em sua profecia: ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. E um alerta para a gente, né? Nós estamos aqui falando, mais uma oportunidade, mais uma forma de você entender, de você mudar sua postura, de você trabalhar em prol do Cristo. Ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. E terminando, justamente o contrário, auguramos a todos ao que, fazendo-se crianças, quiseram achar a verdade para abraçá-la, e tenha o firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e das vestes nupciais. Meus irmãos e irmãs, em Deus, né? Que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Semana que vem estamos uma outra parábola. Divulgue o nosso trabalho para que nós possamos atingir o máximo de corações, o máximo de espíritos, né? Quem sabe, às vezes, isso atinge aquela pessoa que está precisando naquele momento daquilo ali. E dúvidas, nós temos um Telegram, vai lá no Telegram, o SEAV, um farol rumo ao mundo de regeneração. Você entra lá, faz a sua pergunta e nós vamos respondê-lo da melhor forma possível. Que Deus esteja presente em seu coração.